Alô, galera, tudo bem? Boa tarde. Nossa aula de Educação Física começa agora para o ensino médio. Vamos falar a respeito da qual a origem dos Jogos Olímpicos e vamos ter também uma curiosidade nacional. Bora lá? Qual a origem dos Jogos Olímpicos? As Olimpíadas. Bom, as Olimpíadas se tornaram mundialmente conhecidas com a popularidade e a inclusão, mas poucos sabem da origem dos Jogos Olímpicos. As antigas cidades-estado da Grécia deram forma ao que nos identificamos hoje, especialmente o território de Olímpia. Então daí que vem o nome. Tudo começou no ano de 776 a.C. Um morador da cidade de Olímpia, chamado Corobeu, venceu a primeira competição, que hoje é conhecida como atletismo. Então, o atletismo foi uma das primeiras modalidades aí. Ele correu cerca de 190 metros e disputava com 6 outros homens. Nessa corrida, aconteceram algumas curiosidades, como o fato de Corobeu competir nu, peladão, do jeito que veio ao mundo. Pois, segundo ele, né, o atleta ali, isso melhorava o desempenho da corrida. Vale lembrar que os jogos eram restritos ao público masculino, com uma única permissão às sacerdotisas, tá? Que representavam aí a divindade com relação aos jogos. Podemos ver aqui, vamos observar que então a gente tem coisas bem singulares. Quais são elas? Primeiro, a origem, o fato que marcou, tá? Que aí o Corobeu, né, na sua corrida, estava nu e era uma prática destinada apenas aos homens. O público feminino só podia assistir quando, né, em uma determinada situação. Mas as demais mulheres não poderiam estar aí assistindo, somente as sacerdotisas. Óbvio que aconteceu uma mudança dentro desse cenário e mulheres começaram a participar das Olimpíadas, mas isso muitos anos depois de um longo processo. Aqui no Brasil nós temos uma brasileira que participou de uma Olimpíada pela primeira vez, marcando o nosso território na história. O nome dela é Maria Emma Huga-Len Zingel, mais conhecida como Maria Lenk. Foi a primeira brasileira e sul-americana a participar das Olimpíadas dos Jogos de 1932. A nadadora paulista fez história na natação, competindo com 45 homens. Mesmo não ficando entre os 3 primeiros colocados, ela eternizou seu nome com apenas 17 anos de idade, aí desafiando o preconceito e, claro, competindo com homens. Sua história no esporte começou aos 7 anos, quando sofreu uma pneumonia dupla e seus pais a colocaram na natação, no intuito de fortalecer aí a sua respiração, os pulmões, acreditando que faria bem à saúde da filha, é claro, né? Então a gente tem uma foto aqui dela já idosa, tá? Um dos grandes nomes e o marco da história da Olimpíada, no caso, brasileira, representando nós brasileiros. Uma salva de palmas para ela, né? Conhecendo um pouquinho mais a respeito da história desta mulher. Então, como Maria Lenk chegou às Olimpíadas? Tem muitas coisas aqui que são interessantes, fatos assim, a gente pensar como que funcionava aquela época, a ida até uma Olimpíada, observando que as Olimpíadas aconteciam fora do território de determinadas nações e os atletas necessitavam sair do seu país para ir até o outro, o que era custoso, tinha toda uma burocracia. Então, a atleta viajou para Los Angeles em um navio cedido à Confederação Brasileira dos Desportos, a CBD. E apenas quem vendesse uma determinada quantia de café que era transportado durante as paradas poderia, então, assim, desembarcar. Ao chegar em Los Angeles, era cobrada uma taxa, né? uma taxa simbólica aí com relação ao transporte de $1 para desembarcar. Maria foi exceção, não precisou pagar, né? O representante do navio ali, o comandante, não cobrou dela $1 para poder estar desembarcando, tá? Então nós temos aqui alguns fatos interessantes com relação a esse momento. Maria Lenk
aqui um pouco mais nova nessa fotografia, nos mostra a história da inserção das mulheres dentro do esporte brasileiro e aqui marcando essa Olimpíada que aconteceu e a presença do Brasil na natação de forma a representar o público feminino brasileiro. Então vamos às nossas atividades. Bora lá então. Número 1. Os Jogos Olímpicos possuíam um caráter mais voltado a que tipo de corpo? Qual que era o caráter mais voltado? Era o tipo masculino ou feminino? Mulheres poderiam participar dos Jogos no início das Olimpíadas? 2. Qual a primeira atividade que deu origem aos Jogos? Qual foi a primeira atividade? Quando uma mulher sul-americana pôde participar de uma Olimpíada? E 4. Que fato a fez ficar registrada na história como sendo a primeira mulher sul-americana na natação? Ela conseguiu as primeiras colocações? Então fica aí essas questões para vocês. Boa leitura com o material da apostila que aí está. Se preciso, reveja o vídeo e nos vemos na próxima aula. Essa aula de Educação Física tenta retratar um pouquinho da história das Olimpíadas e como alguns novos públicos vão sendo inseridos nesse contexto durante a caminhada e evolução desse campeonato. Tudo bem? Um grande abraço para vocês, ótimos estudos e até a próxima aula.